Olá pessoal, hoje nós temos mais um trecho aqui da palhaçada da Heaven's Gate. Mas antes da gente começar isso, enquanto meus olhos ainda estão se recuperando, por causa do calor, tem que lavar o rosto com frequência para não ter uma reação a suor nos olhos, e eu acabei enchendo meu olho de sabão sem querer. Enfim, enquanto meus olhos vão se recuperando para que eu possa ler melhor, eu gostaria de aproveitar esse vídeo, que ele deve ir ao ar para vocês no dia 6 de março, e dia 8 é o Dia Internacional das Mulheres. Então, antes da gente começar a tratar do assunto de hoje, eu gostaria de parabenizar as mulheres. Às vezes eu esqueço de fazer isso em vídeo, mas, minhas caras, vocês já me trouxeram e me trazem tantas alegrias. Eu tenho ótimas mulheres na minha vida, não falo só em sentido romântico, é claro. Eu falo de amigas, eu falo de parentes. Eu tenho muitas mulheres maravilhosas na minha vida. E agora, dia 8, é o dia de vocês. Então, minhas felicitações para vocês. Eu gostaria que esse dia fosse desnecessário, mas ele ainda não é. Vamos tentar fazer com que ele seja desnecessário no futuro. E, enfim, as coisas pelo menos aos poucos têm melhorado. Esse ano deve ser melhor que os últimos 4, por exemplo. Então, um bom ano para vocês. Espero que o dia 8 de vocês e todo o resto do ano seja muito bom. E vamos continuar, né? Juntos, porque é assim que a espécie segue para frente. Vamos lá. Uma visão geral da missão presente. Sim, estamos falando dos maluquinhos. Algo que eu não sei se eu já havia comentado. Ele meio que obrigava as pessoas a mudar de nome. E como ele tinha uma coisa toda amalucada das pessoas não poderem ter gênero, porque no reino superior evolucionário dele, ou coisa que o valha, reino acima do humano, lembrei, as pessoas não teriam gênero. Não porque ele se visse como não tendo gênero, mas porque ele tinha problemas sérios com isso. Mais uma vez, um produto da patologia dele e da época em que ele viveu. Enfim, estamos falando de um sujeito doente. E ele forçava outras pessoas a tentarem ser o ideal dele. Então, o que nós temos aí é alguém que se declara estudante dele, que bebeu a groselha de se empapuzar aí, né? E os finais dos nomes dos estudantes deles tinham todos terminar com "ode", porque era a forma que as pessoas usavam os nomes no reino acima do humano. Pois é. Pois é.
Deixa eu ampliar um pouquinho aqui o texto. Os documentos contidos em nosso livro mantém um relato corrente dos materiais. Nosso livro presente contém um relato dos materiais que nós imprimimos e publicamos em relação à nossa missão nesse planeta ao longo de 2 décadas, para ajudar você a entender quem nós somos. Nós tivemos a liberdade de expressar essa breve sinopse no vernacular popular de, abre aspas, ficção científica, fecha aspas, numa série de entretenimento. Num vernacular popular de uma série de entretenimento de, abre aspas, ficção científica, fecha aspas. Seria melhor assim. Porque eles estavam tentando convencer as pessoas que gostavam de ficção científica que a ficção científica patológica deles era uma boa ideia. A ficção científica cristã deles, melhor dizendo, e patológica, era uma boa ideia. A maioria dos leitores, no fim do século XX, certamente reconhecerá os paralelos intencionais. Peraí, eles vão plagiar outras ficções científicas, é isso? Ai. Deixa eu só fazer um disclaimer aqui pro YouTube, uma declaração de que eu não estou tentando violar o direito autoral de ninguém. YouTube, por favor, não me puna. Eu não estou fazendo isso para violar nenhuma propriedade intelectual. Eu estou apenas mostrando que esses malucos são malucos, tá? Se eles vão falar alguma groselha e fazer paralelos com outras obras de ficção, não sou eu fazendo isso. Eu só estou lendo o relato deles, tá bom? Eu não sou autor de nenhuma obra publicada de ficção, eu não clamo direito sobre nenhuma obra de ficção, eu estou apenas fazendo uma crítica dessa groselha ridícula que esses maluquinhos fizeram no final do século XX, antes de encerrarem a conta no server do jogo da vida. É realmente muito interessante ver o contexto, como o contexto da ficção pode muitas vezes abrir a mente para possibilidades avançadas que são, na realidade, bem próximas do fato. Lá vem. Quando o cara já não consegue distinguir realidade e ficção e acha que a realidade e a ficção são próximas, o nível de groselha é fabuloso. Extraído de Extraterrestres, retorno com o aviso final, localizado na seção 5. Ok? Um time avançado do nível evolucionário superior ao humano, um almirante e seu capitão e tripulação durante os
os anos de 1920 até 1950. Selecionaram e prepararam corpos humanos que eles iriam usar para a tarefa que nós estamos para descrever. Eles entraram nesses corpos nos anos 70, primeiramente o almirante e o capitão. A doida que morreu primeiro seria a almirante e ele o capitão. Porque o cara é tão maluco que ele não consegue nem ser protagonista na ficção dele. E só para deixar claro, essa mulher aí é uma falha com uma mulher adulta. Ela abandonou a família e a profissão dela para criar um culto que era bem amalucado e promovia o encerramento da conta no server do jogo da vida. Só por para ver no que ia dar. Claro que terminou no encerramento da conta no server do jogo da vida para todos eles. Ela morreu antes por causa de algum tumor lá que ela tinha, mas o resto todo, homens e mulheres que eles enrolaram aí, tiveram esse fim triste. Eles começaram a reunir a tripulação deles em 75. E auxiliaram esses no processo de entrar e tomar conta dos corpos que haviam sido designados para eles. Eles convocaram a tripulação para se reunir por meio de declarações públicas e reuniões por um período de aproximadamente 9 meses. A imprensa, tipicamente e de forma apressada, julgando eles como um culto ufólatra, o que é a realidade. Eles não gostavam dessa descrição, mas é a realidade. E o fim todo da coisa mostra que a bobageira deles mostra isso, e o fim da coisa mostra isso. Por causa das expectativas deles de partirem em uma espaçonave, UFO, ao final da tarefa deles. Sério, se você realmente acredita, você não está falando só por causa de uma piada. Por piada, todo mundo já falou isso, ou quase todo mundo, eu mesmo já falei. ETs venham me buscar porque eu não aguento mais essa pitomba, mas com fins humorísticos. Eu nunca tive nenhuma intenção de encerrar a minha conta no server do jogo da vida. Nem recomendo que ninguém faça isso. Mas, sério, isso não vai acabar bem. Como não acabou. Mas eu digo que isso não vai acabar bem no sentido de que nenhuma situação em que alguém fale que, olha, a melhor opção é você encerrar a conta no server do jogo da vida, vai ter um final apropriado, um final bom.
Eu não estou fazendo pouco desse assunto, é que o YouTube não gosta que eu fale a palavra, tá? O assunto é sério. Eu já tive a infeliz experiência de ver alguém encerrar a conta no server do jogo da vida em tempo real e eu não pude fazer nada para ajudar a pessoa. A pessoa se atirou de um prédio do outro lado da rua. Eu só via a pessoa despencando, não tinha nada o que pudesse ser feito. Eu não conhecia a pessoa antes, eu não posso desafiar as leis da gravidade, eu não posso fazer nada mágico, então tudo que eu pude fazer era olhar em choque a situação acontecendo. Isso não é um assunto para se brincar, mas é que eu não posso ficar falando a palavra porque o YouTube não gosta da palavra, tá? Os dois, ele provavelmente está falando dos dois maluquinhos, o cara e a mina. Apanharam aqueles que os seguiram e foram se isolar, se separando completamente do mundo. Por quase 17 anos, não apenas completando o despertar ou ajuste dos corpos humanos deles a essa primitiva civilização, mas também através do experimento de sala de aula de mudança metamórfica da consciência e comportamento para se igualar àquele da cultura distante para onde eles iriam. Olha o nível de goiabada da coisa, gente. Mas só para apontar uma coisa, de novo, que é importante, ele convenceu as pessoas a abandonarem a sua identidade de gênero, não porque essas pessoas tinham qualquer questão relacionada à identidade de gênero, mas por causa da pressão dele. E forçaram essas pessoas a mudarem o nome através da goiabada que eles serviam aí. Aqueles 17 anos em isolamento terminaram para nós em 1992. De 1975 a 1976 até nós irmos novamente ao público em 1992. Nós fomos bem separados desse mundo, literalmente. Aí eles falam lifted out, que seria levantou eles para fora desse mundo, mas a ideia é de separação. Eu acho que soa melhor em português dessa forma. Em 1988, entretanto, nós escrevemos a atualização de 1988, incluindo o bem apropriado, uma bem apropriada atualização de pensamento. Claro, porque a sociedade muda, eles tinham que tentar atualizar a goiabada deles para enganar mais gente.
Nós também aproveitamos essa oportunidade para acertar os registros com uma conta, com um relato escrito de nossa história, refutando muitas das falsas alegações e mentiras descaradas que amplamente circulavam e foram publicadas na mídia em 1975. Se levou 17 anos para ele convencer essas pessoas que aquilo que todo mundo já sabia era mentira, e ele só conseguiu apresentar qualquer coisa próxima do que ele achava ser uma resposta para eles serem chamados de um culto ufólatra que pregava o encerramento da conta no jogo da vida. A coisa é complicada. Se leva 17 anos para você refutar essa alegação, é porque a coisa é bem desse jeito. Nós mandamos a nossa mensagem da forma mais ampla e extensa possível, né, para abranger para todos aqueles que tinham ouvidos para ouvir, né, para atingir o maior número de pessoas possível. Mas claramente era parte do design do próximo nível nos manter protegidos e isolados por mais algum tempo. Porque o que acontece? O disco voador que eles estavam esperando não apareceu, e o cara teve que mentir falando, claro que nunca ia aparecer, porque não existe, mas o cara teve que mentir falando, olha, isso foi só um teste para ver se a gente ia ficar no caminho certo ou não, então não percam o ânimo. E os abobados que tomaram tanta groselha por 17 anos continuaram acreditando. Então nós permanecemos escondidos e virtualmente impossíveis de serem encontrados por vários anos a mais. No começo dos anos de 1990, da década de 90, nós começamos a receber sinais claros que o nosso tempo de sala de aula, por assim dizer, estava próximo de terminar. Mas que algum envolvimento com o público estava para começar. Então nós começamos o doloroso e árduo trabalho de tentar descobrir como refazer a interface, comunicar com a civilização humana que a esse momento havia se tornado bem diferente, estranha para a nossa forma de pensar, evoluída de pensar, ou a forma que eles evoluíram para pensar, né? De toda forma, no começo de 1992, nós tivemos
o nosso coming out, a nossa revelação. Nós fizemos uma série de transmissões de TV via satélite intituladas Além do Humano, a Última Chamada. E pela primeira vez em 17 anos, nós nos correspondemos por um curto período com aqueles que optaram por escrever para nós. E um fenômeno muito interessante ocorreu. Apesar de que nós estávamos pensando que estávamos apresentando a nossa informação para o grande público, aqueles que nos assistiram e responderam quase que inteiramente, quase que exclusivamente quase que inteiramente eram as nossas ovelhas perdidas. Isso é, membros da tripulação que previamente haviam deixado o caminho, que haviam sido sobrepujados pelas tentações anos atrás, as tentações de uma civilização cada vez mais decadente. Eles agora estavam desesperadamente tentando encontrar um caminho de reconectar, e eles conseguiram. Depois que esses retornaram, esses que retornaram tiveram um período de readaptação aos caminhos da classe / próximo nível. Nós mais uma vez enviamos uma oferta de informação para o público. Nosso dilema era multifacetado. Como nós podemos apresentar essa informação de uma forma que seria crível, quando para a maioria a nossa verdade é definitivamente mais estranha que qualquer ficção. Como nós evitamos parecer sermos religiosos, para não afastar aqueles que corretamente desprezam a hipocrisia que as religiões se tornaram, e ao mesmo tempo como nós reconhecemos as associações passadas com essa civilização, como nós reconhecemos que nossas associações passadas com essa civilização estão primariamente registradas na nossa Bíblia, para que aqueles que estão esperando pela profecia ser realizada, pistas o bastante dar pistas o bastante para que ela possa
ser que essas pessoas possam juntar as peças, né? À medida que você lê nossas diversas apresentações, você vai ver muitas tentativas de falar em línguas. Ai, era tudo que faltava. Era tudo que faltava para eles usarem definitivamente o território da completa insanidade. Não, podia ser pior. Eles podiam estar se jogando no chão e miando pro céu. Para falar em diversas línguas e para diversos estratos simultaneamente. Bom, realmente essa questão de, abre aspas, falar em línguas, fecha aspas, resolve dois problemas deles. Porque eles ao mesmo tempo queriam parecer religiosos e não parecer religiosos. Então falar um bando de... apenas emitir um bando de sons cacófonos e sem sentido resolve essa questão, porque aí quem está ouvindo interpreta da forma que quer ouvir. Eles não precisam realmente falar nada, é só ficar zurrando como um idiota. Um fato que nós damos por garantido, mas que pode exigir alguma explicação para outros, é que o próximo nível nem sempre nos mantém dentro dos planos da visão estratégica geral deles. Os próximos passos, entre aspas, a linha de tempo, e mesmo os conceitos, a compreensão conceptual nos dada apenas à medida do que, abre aspas, é necessário saber, fecha aspas. Ou seja, o cara ia inventando as mentiras que ele achava convenientes a cada momento, mesmo que elas se contradizessem no futuro. Ele sempre alegava: é que eu não podia revelar tudo antes, eu só podia revelar uma parte, por aí vai. E eles comiam isso como se fosse uma colher de mel ou qualquer outra coisa que as pessoas venham achar prazeroso. Eu pessoalmente não gosto de mel, mas a maioria das pessoas gostam de coisas doces, né? Então, sem dúvida, o próximo nível tinha uma lição extremamente detalhada, planejada para o nosso crescimento pessoal. Em retrospectiva, é bem evidente como a introdução prematura de alguns dos conceitos mais avançados
compreensões anteriores teriam completamente fritado as nossas mentes comparativamente, comparando com computadores humanos primitivos, entre parênteses, cérebros, que nós estávamos usando. Ok. Olha o nível da coisa. Consequentemente, novos passos e compreensões foram apresentados através do despertar de uma forma cuidadosamente calculada, uma sequência cuidadosamente calculada. Na verdade, o cara ia inventando e tentando justificar cada uma das asneiras que ele falava à medida que as coisas iam falando. E sempre que dava errado era um teste, ou ele não podia ter revelado toda a informação antes e por isso eles tinham uma compreensão errônea da coisa. Enfim, sempre tinha uma desculpa para manter o rebanho ali, e o rebanho, crédulo, idiota do jeito que era, engolia aquilo de forma épica. Quando você convence uma pessoa que ela deve abandonar o gênero dela, a identidade de gênero dela, abandonar a identidade dela como uma pessoa, né, nome e etc., porque você quer que ela faça isso, se a pessoa faz, ela é completamente maleável na sua mão. Abriram mão de qualquer pensamento crítico, de qualquer ceticismo, de qualquer mesmo desejo de sobreviver, de viver. Através desse método, o mecanismo humano limitado podia, com algum esforço, ser reprogramado para aceitar e assimilar as perspectivas avançadas não humanas que nós estávamos recebendo. Como resultado, você vai notar através do nosso material que a nossa compreensão estava sendo constantemente atualizada e refinada à medida que o nosso circuito se adaptava. Um fato que nós aprendemos bem cedo é que o que é verdade para nós hoje pode ser apenas mais um passo para uma compreensão maior que pode ser nos dada amanhã. Ou seja, se alguma coisa acontecer amanhã, ou o cara ter um outro delírio e alucinação diferente amanhã, ele pode simplesmente vomitar alguma outra coisa completamente diferente, que eles vão engolir a palhaçada sem questionar de forma alguma. Nosso plano de aula elementar, é claro, era, é claro, extremamente frustrante para os professores. Que literalmente não tinham permissão para acessar a mente, conhecimento e mesmo as memórias que anteriormente eram deles no próximo, entre parênteses, no próximo nível.
Ai. Mas não eram compatíveis com a condição humana temporária e a tarefa atual que lhes foi incumbida. Ai. Desculpa, gente, estou meio cansado, mas vamos tocar a bola para frente. Além disso, lembrar conscientemente de muito conhecimento, muito rápido, poderia interferir com a confiabilidade do padrão de crescimento estabelecido. A ironia aqui é que eles foram aqueles que, antes de entrar nesses corpos, projetaram essas limitações na tarefa deles. Como eu disse, então dessa forma eles não, os dois farsantes que idealizaram essa coisa toda não tinham como estar errados, porque era só, qualquer erro era só parte das limitações a que eles estavam sujeitados até aquele momento. Vai se catar. Então eles só podiam culpar a si mesmos. Isso é o que nós poderíamos chamar de humor do próximo nível. Espera um pouquinho, gente. Deixa eu só dar uma olhada. Não falta tanto assim. Mas de volta à nossa cronologia, em 27 de maio de 1993, nós demos mais um passo para a conclusão da nossa tarefa. Nós publicamos um terço de página, uma propaganda de um terço de página, em ambos a edição nacional e internacional do USA Today, intitulado Culto UFO ressurge com a oferta final. Veja a seção 5. E mais uma vez a bola estava rolando. Nós definitivamente estávamos no olhar público. E essa propaganda tinha pequenas variações intituladas Última Chance para Avançar ao Nível Além do Humano. Veja a seção 6. Foi a versão reimpressa em jornais alternativos, jornais semanais e várias revistas ao redor do país e em outros países listados na seção 5. Durante os meses que se seguiram, nós mantivemos correspondência com e
também oferecemos fitas de vídeo, porque em tempos antigos dos homens das cavernas, as pessoas compartilhavam vídeos em fitas VHS, tá? Eu sou dessa época, antes que alguém venha falar que eu tô tirando sarro de pessoas velhas. Eu tô tirando sarro porque é da minha época, tá? Tô fazendo piada comigo mesmo. Videocassete aqui no Brasil só foi ficar comum no final da década de 80. A minha família mesmo só foi ter um videocassete, acho que em 87, 88, por aí. Materiais escritos, além dos videocassetes que eu tinha falado, e materiais escritos para aqueles que nos escreveram com interesse sincero. Eu me lembro na época, na década de 80, que por algum tempo realmente se falou desse culto suicida. Aí eu falei, eu acho que eu cheguei no meu limite de vezes que eu posso falar a palavra em si ou termos relacionados, né? Então a gente vai ter que voltar pro deslogar do server do jogo da vida. Enfim, eles apareceram até aqui no Brasil, na imprensa brasileira aqui por pouco tempo. Eu me lembro, eu ainda estava no colegial quando isso aconteceu e tal. Ainda foi na época, antes é claro, do cometa, e na época que o cometa estava se aproximando, né, que estava fazendo a passagem dele, teve a coisa toda deles realmente deslogarem do server do jogo da vida, e isso também veio atingir a imprensa internacional. Então, em janeiro de 1994, mas é claro, como o cara está escrevendo isso, e esse cara foi um dos que deslogou do server do jogo da vida, isso tudo é antes deles deslogarem do server do jogo da vida. Então, em janeiro de 1994, nós vendemos todas as nossas posses mundanas, exceto por alguns poucos carros e mudanças de roupa, e partimos numa viagem através do país, oferecendo reuniões gratuitas de costa a costa por 9 meses. A localização das reuniões estava listada na seção 6. Em adição a isso, nós fizemos vários anúncios de jornal, rádio e entrevistas de TV. Não, peraí, eu acho que foi entrevistas de jornal, de rádio e TV. Fizeram diversas. Se tornou claro para nós durante através dessas reuniões que nosso objetivo primário para estar
à mostra, né, estar expostos nessa época em particular. Não era para que nós nos relacionássemos com o público em geral, mas para localizássemos tripulantes adicionais que nós nos referíamos como a segunda onda. A adição deles à nossa classe em 1994, com a adição deles à nossa classe em 1994, nós quase dobramos o nosso número. Era muito evidente para eles e para nós que nós éramos parte da mesma família e tínhamos a mesma mente. Quando começa esse papo de mentalidade coletiva, se você ainda não estava preocupado com a coisa, provavelmente você já tomou tanta groselha, já comeu tanta goiabada que você não vai perceber. Mas se você não tiver um mínimo de pensamento crítico, você está dando no pé. E mais uma vez nós percebemos que isso era tudo parte de um grande plano que estava se desdobrando, seguindo os desígnios daqueles no próximo nível responsáveis pelo atual experimento civilizatório. O que alguns poderiam chamar de Second Rapture. Rapture, eu não estou lembrando agora a tradução exata em português, mas é aquela ideia de que no fim do mundo cristão, Deus levaria os de coração puro e cheios de fé para o céu, e todo o resto que se funique, entendeu? É basicamente essa ideia, que essa seria a segunda vez que isso aconteceria. Ou levar de vez todos aqueles que foram encontrados, todos aqueles de nós que foram encontrados, tanto da primeira quanto da segunda onda, removidos desse mundo, entrando o que nós descreveríamos como uma versão acelerada da aula metamórfica, que duraria por mais de um ano antes da nossa, mais uma vez, exposição. Né? Então, em setembro 25 e 26 de 1995, de uma localização isolada, nós emitimos um pronunciamento que foi enviado, abre aspas, online, fecha aspas,
ao redor do mundo para a nossa 6ª interação pública. Um pronunciamento intitulado Jesus disfarçado se revela antes de partir. Ele foi postado na rede mundial de computadores, a World Wide Web, porque, é claro, todo mundo se refere sempre a World Wide Web, sabe? É algo que simplesmente rola na língua de uma forma tão simples. Não é como se alguém precisasse reduzir isso para web, né, para facilitar a vida de todo mundo. E nos grupos da 95 Usenet na internet, potencialmente alcançando milhões simultaneamente. E mantendo a nossa política de falar em línguas, em 11 de outubro de 1995, nós postamos uma maior e mais genérica tradução intitulada o 95, a declaração de um ET atualmente encarnado. A gente já leu essa baboseira. A resposta foi extremamente animada, mas meio ambígua. Entretanto, as vozes mais altas eram daqueles ridicularizando, hostilizando, ou ambos. É claro que eles têm que se fazer de vítima. Não é porque eles estão sendo malucos, é porque todo mundo é malvado, dizendo que a gente é maluco. A gente não é maluco. Qualquer similaridade com terraplanistas e outros grupos que negam a ciência não é mera coincidência. Deixa eu me achar aqui. Apressados em julgar aquilo que eles não podiam compreender. Esse foi o sinal para que nós começássemos nossas preparações para retornar para casa. As ervas daninhas tomaram conta do jardim e verdadeiramente acabaram com a utilidade desse, além da onde podia ser reparado. Era o momento da civilização ser reciclada, colocada sob spaded under, é aquela pazinha de jardim, colocada sob a ação daquela pazinha de jardim. A ideia de que ia revirar tudo ali, enfim.
um jardim deles. Porque eles viam os seres humanos como plantas e a civilização como um jardim. E isso nos traz ao olhar público mais uma vez, com o nosso legado de despedida. No momento que isso está sendo escrito, nós ainda não sabemos qual será a extensão desse 7º e que nós suspeitamos final envolvimento público. Nosso livro, uma antologia dos nossos materiais, começa a fase 1. Nada é predeterminado. A resposta do mundo ao próximo nível vai ser monitorada cuidadosamente. O que acontece a seguir ainda precisa ser balanceado ou avaliado. Dessa forma, o que você vai fazer com aquilo que lhe foi dado é estritamente algo a seu critério, né? A decisão é sua, como você vai responder a eles. Qualquer pessoa sã e capaz de pensamento crítico responde a isso com risadas, porque é absolutamente ridículo. Abril de 1996. Bom, nós ainda temos mais algumas coisas para ver aqui. Eu estou meio sem tempo, então eu não vou ler a próxima parte, mas a gente pode dar uma olhada rápida para ver quanto texto tem. Seria muita coisa para ler dessa vez. Vocês podem ver que tem bastante coisa. Então, ainda tem algum material que a gente possa cobrir. Estava pensando se o resto ali ia ser bobeira demais, tipo repetição. Se bem que eles vão ficar falando as mesmas asneiras, mas a gente precisa ver até que ponto eles vão descer nessa coisa. Bom, é isso aí por essa semana. Mais uma vez, pessoal, não entrem num barquinho desses. Se alguém quer separar vocês da rede social de vocês, eu não falo rede social no sentido das redes sociais eletrônicas, Facebook, Twitter, eu falo da rede de apoio social de vocês, né? As pessoas que cercam vocês e que dão suporte a vocês, né? A rede de apoio de vocês. Se alguém quiser separar vocês disso, nunca vai terminar de uma forma positiva, tá? Então, é isso aí, gente. Mais uma vez, parabéns às mulheres pelo dia 8 que se aproxima. E eu vou encerrando o vídeo por aqui.
com mais uma vez vida longa e próspera.